Oi, gente! Bem-vindos novamente ao canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu trouxe um tutorial de barrados e de bordado em pano de prato. Se tem uma peça que eu nunca canso de fazer, é pano de prato. Eu não conheço ninguém que não goste de pano de prato decorado. A pessoa pode não gostar de um clássico, mas gosta de um moderno. Pode não gostar de floral, mas gosta de utensílios de cozinha, frases. Você tem uma gama infinita de temas. O que você colocar vai ter alguém que goste. E o barrado, depois combinando, dá um charme todo especial. Esse barrado é fácil, então você que é iniciante vai conseguir acompanhar tranquilamente. Eu vou começar pelo bordado. Eu não quero fazer dois vídeos, então se você não borda, não quer ver como é feito o bordado, não tem bordadeira, avança um pouquinho o vídeo. No começo eu vou mostrar como fazer marcação, como bordar e em seguida o barrado. Eu começo passando todos os panos de prato, assim eu já passo na altura dobrado ao meio, já fica a primeira marcação central, já está feito com o ferro. E agora eu vou fazer a marcação na horizontal. Eu vou marcar 10 centímetros de baixo para cima, porque é a altura que eu quero que fique o meu barrado. A partir dessa marcação, eu marco mais 5 centímetros acima, que é a partir daí que eu quero o início do meu bordado. Eu quero uma distância entre o meu bordado e o meu barrado de pelo menos 5 centímetros. Aqui, se você quiser facilitar, faz uma cruzinha usando a marcação que você fez com o ferro e aí tá marcado o centro. Agora eu vou pegar as duas partes do meu bastidor, vou começar pela parte de baixo, deixo o parafuso um pouquinho afrouxado e vou colocar o meu tecido sobre o bastidor. Repara que eu não coloco a entretela junto. A parte do bastidor na bordadeira é a parte mais chatinha, porque ele tem que ficar bem correto, tem que ficar bem esticado. Você vai puxar para um lado, puxar para o outro, mesmo assim ele não pode descentralizar. Eu acho que é mais fácil, mais econômico até com a entretela, colocar a entretela por baixo, não prender a entretela no bastidor. Só aí você já economiza as laterais da entretela que você depois ia tirar. As marcações que tem no bastidor para coincidir com o meu risco central. Agora eu encaixo bem meu bastidor em todos os lados e depois de bem encaixado eu aperto mais o meu parafuso. Aperto até ficar bem pressionado. Com a mão, não aperto com a chave de fenda, porque se você ficar a cada bordado apertando com a chave de fenda, vai espanar o seu parafuso. Os prendedores laterais são uma opção que algumas máquinas têm. Se a sua máquina tem, vale a pena utilizar. Se não tem, você pode deixar assim mesmo, só bem apertado. Vai ficar bem durinho o seu tecido no centro, não pode ficar frouxo, não pode ficar nenhuma folga. E aqui tem um macete que eu uso de trazer a entretela e somente encostar no bastidor. É só isso, eu não vou prender, não vou colar, nada disso. Eu só vou encostar ela aí, colocar ela na máquina dessa forma. Encosto ela na máquina, coloco o bastidor em cima e prendo o bastidor. Agora eu vou soltar o meu bordado. A partir do primeiro ponto que a bordadeira fizer, já prendeu a minha entretela. Já não tem mais risco dela embolar, dela soltar. Tranquilo. A partir daí, o trabalho é com a máquina. Se tiver troca de linhas, você vai trocando. Se não, é só ir acompanhando a máquina executar todo o trabalho. Apesar da máquina ser automática e eletrônica e fazer tudo daí para frente praticamente sozinho, eu recomendo que você sempre fique por perto. Porque se acabar a bobina, se enroscar a linha, qualquer problema que tiver, você reconhece no barulho na hora e já resolve. Com relação à matriz, existem várias matrizes do tipo cozinha. Eu estou usando uma matriz no tipo Color Work, que é aquela matriz que não tem troca de linha. Ela vai do começo ao fim com a mesma linha. Não adianta me pedir a matriz, gente. A matriz não é minha e o compartilhamento de matrizes é pirataria. Então, infelizmente, eu não posso compartilhar. A matriz deve ser comprada ou adquirida do seu fabricante.
E depois de pronto o bordado, aí eu vou passar para a parte do barrado. Eu uso tricoline 100% algodão pré-encolhido. E se você não sabe tratar o tecido ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo onde eu mostro como eu faço com cada tecido de algodão que chega aqui em casa. Estou mostrando aqui mais alguns tecidos que eu bordei. E na hora de escolher o tecido, eu penso em um tecido que a estampa converse com o bordado, tanto no tema quanto nas cores. E eu gosto de colocar um adereço complementar. Aqui eu vou usar aquele falso bordado inglês. Outras opções de adereço são o bordado inglês mesmo, o viés, cianinha. Tem várias opções de acessórios que vão embelezar ainda mais a sua peça. Nesse meu trabalho de hoje, eu vou usar o barrado colorido e o falso bordado inglês na cor do bordado. Assim, ele vai servir para ajudar a realçar o meu bordado. O meu tecido eu cortei com 12 centímetros de altura e a largura do meu pano de prato mais 4 centímetros, 2 para cada lado. No meu caso, o meu pano de prato mede 40 centímetros de largura, então eu cortei o meu barrado no tamanho de 12 por 44. E em seguida, eu corto as tiras do meu adereço, do meu enfeite, tudo em 44 centímetros. No próximo passo, eu vou para a máquina e vou prender esse adereço ao meu tecido principal do barrado. Eu vou colocar o lado direito do meu tecido encostado no lado do avesso do meu adereço. O meu tecido vai ficar meio centímetro para baixo do meu adereço, vai ficar sobrando meio centímetro do adereço. Vou para a máquina agora passar uma costura prendendo esses dois tecidos. Eu vou usar a linha branca, que é a linha que vai aparecer na parte de cima. E vou aproveitar, já vou levar todos os barrados, já vou prender um a um o barrado no meu adereço. Depois de pronto, ele vai ficar dessa forma. E aí, a gente vai marcar o meio do barrado na parte de baixo, fazer um piquezinho, virar o nosso pano de prato com o avesso para cima e a gente vai usar a mesma marcação que a gente tinha feito para bordar, a gente vai usar agora, porque a gente vai colocar o barrado encostado na parte de trás do nosso pano de prato e pique com o centro. Então, o centro do meu barrado com o centro do meu pano de prato. Eu vou colocar o lado direito do meu pano de prato virado para baixo, o lado direito do meu barrado virado para baixo também. Eu recomendo que você alfinete pelo menos 3 alfinetes, um no centro e 2 nas laterais, para que ele não saia do lugar. Feita a costura, a gente vai passar, deitando essa costura para ela ficar bem assentada, tomando cuidado, se você estiver usando esse tipo de bordado inglês falso, ele não pode ser passado, ele não é de algodão, ele é poliéster, ele vai enrugar todo, vai queimar se você passar com ferro quente, ferro muito quente. Então, a gente passa o barrado e o pano de prato para assentar a costura. E aí, a gente vai dobrar as laterais da forma que eu tô fazendo aqui, pra gente passar o nosso barrado pro lado da frente do tecido. E depois de dobrar aqueles 2 centímetros que a gente deixou a mais no barrado, a gente vai trazer ele para frente do nosso pano de prato dessa forma, o lado direito para cima do pano de prato e assim o lado direito do barrado vai ficar para cima também. Eu ainda passo, depois de dobrar, dou mais uma assentada na costura para depois a gente ir para a máquina prender esse barrado. Vou voltar para a máquina agora e passar uma costura prendendo todo o nosso barrado, como você vai ver agora.
depois de pronto ele fica dessa forma. Fica um pano de prato bem gracioso, bem bonitinho. E aqui estão alguns paninhos bordados e com barrados, super delicados, dão um charme à sua cozinha. Espero que você tenha gostado.